O equipamento é o Megastar MG98 MK2. Esse rádio é bom demais da conta. Na década de 90 eu tive um equipamento desse. Não era MOSFET, mas sem noção, rádio muito bom. A diferença desse equipamento para o MG97 é que o MG97 tem, ao invés do eco e da tonalidade, ele tem aqui RF gain e o controle de ganho de microfone. Enquanto esse rádio ele tem esse E-tone como eco tone, né? O controle do eco e a tonalidade do mesmo. É muito diferente do MG97? Não. Ele está com um pé no MG990TW, justamente por conta do eco. O que falta nesse rádio para poder ser o MG990TW mais completo? Só o frequencímetro. O rádio em si é, na minha opinião, um dos melhores rádios que tem no mercado. Lembrando que o equipamento tipo exportação, o que é um equipamento tipo exportação? Potência mais alta, uma quantidade elevada de banco de canais, aqui ó, banda A, banda B, banda C, banda D, banda E e banda F, são bancos de canais. O homologado, o correto, é só o da banda D e da banda E, o restante aqui é adendo. Então você tem a banda A, B e C como bandas negativas, de canais negativos, seria a subfaixa dos 11 metros, e a banda F, que já começa ali os 10 metros. Então você tem aqui banda D e banda E, os 11 metros, e é o limite de utilização oficial da faixa. O que acontece é que esses equipamentos que têm essas bandas extras, o pessoal não consegue se conter de usar só essas bandas, usa as demais e acaba atrapalhando outras faixas. Por exemplo, se você está utilizando aqui a subfaixa dos 11 metros, você está aqui embaixo na banda A já ocupando uma faixa que é uma faixa designada a faixa de rádio amador. Por isso que esses equipamentos dificilmente eles conseguem uma homologação. Diferente do Hanover, que tem banda A, banda B, banda C, banda D, banda E e banda F. Só que por ser um equipamento digital, nós conseguimos bloquear as bandas que não são legalizadas e você vai utilizar só as bandas que são utilizáveis, que são as bandas legais, de lei, ok? Se você quiser replicar essas bandas, banda A seria banda D e banda E, na banda A e banda B, ou banda C e banda D, e banda E e banda F, no caso de um Hanover, você consegue. O que você não consegue fazer é repetir essa programação nesse rádio sem precisar de mexer no hardware dele. Teria que fazer uma alteração completa. Mas é muito difícil a gente trabalhar com esse equipamento nessa perspectiva de homologação, uma vez que eu não conheço equipamento desse tipo homologado que a gente pudesse aproveitar uma certificação. Vamos aos testes de potência no equipamento, ver como é que ele se encontra, se tem problema de recepção, qualquer coisa que possa mostrar para a gente se o rádio está bom ou não. O serial do equipamento está aqui, M140101275. O rádio não tem lacre, ou seja, o equipamento já foi aberto. Vamos aos testes. Vamos dar uma olhada aqui na potência do equipamento. Primeiro no modo SSB. 22 watts. De novo. 22 watts. Agora no modo amplitude modulada. 8.14, gerando RF 8.35 watts. Transmissão relativamente boa. E vamos ver agora como é que está o equipamento no geral, se tem espúrios. A banda A, vamos dar uma sacada aqui então. Banda A sem espúrios, não tem defeito. Banda B, estou utilizando aqui o dígito 5, sem defeito. Banda C, sem defeito. Banda D, não tem defeito. Banda E, show. E banda F. Como eu estou utilizando o dígito 5, eu vou colocar aqui no dígito 40 para olhar o espectro todo. Show. Rádio não tem espúrios. Está com a potência relativamente boa. Certo, seria 10 watts em AM. Se eu não me engano, o MG98 ele deveria vir com 35 watts.
é o que reza a caixa dele. Depois eu vou dar uma conferida aqui. Mas de qualquer forma a transmissão do rádio não está ruim. Está baixo, mas não está ruim. É o original dele. Vamos ver se o áudio tá bom. Tirar um pouco desse zoom aqui que tá muito próximo. Beleza. Vamos ver se o áudio do rádio tá legal. Tá perfeito. Não tá próximo à zona de saturação. A transmissão desse rádio tá excelente. A potência do rádio no modo AM deu 8.35 watts. 8.35 watts é equivalente a uns 2 amperes e alguma coisa. Então, vamos ver como é que tá aqui. Tá dando mais de 6 amperes de consumo para 8 watts. Então, na sacada aqui no modo SSB. 50 watts é mais ou menos 10 amperes. Vamos ver. Quase 10 amperes e o rádio tem 22 watts.3. Então a gente tem que realinhar a máquina. O consumo dele está muito alto. No contexto geral, o rádio está bom. Agora, nem sempre o que está bom para a instrumentação é o que está bom para o usuário. De repente ele está achando que está pouco. Então a gente tem que fazer o quê? Redimensionar a transmissão e fazer com que esses limites que vocês viram aqui, eles se elevem. Tudo isso, claro, a pedido do cliente. Aí você imagina a responsabilidade que é você ter que fazer um trabalho no equipamento que está perfeito, áudio perfeito, os instrumentos não mentem, potência perfeita, tudo perfeito. O rapaz te envia um rádio 100% top, sem nenhum defeito, querendo melhor. Como que funciona a sintonia desse rádio original? Bem, a recepção você pode mudar aqui, nesse potenciômetrozinho aqui, nesse de dentro, fininho, e a transmissão se dá aqui, no de fora, no grandão. O pessoal costuma pedir para a gente tirar esse calinho que tem aqui no meio, só que não é legal tirar o calinho. Suponhamos que você esteja na sua cama, modulando com seu rádio ali do lado da sua cama, aí você quer colocar a sintonia no meio-dia, tá escuro, aí lascou, você não vai saber onde que é o meio-dia, então é preferível deixar o calinho aqui, centralizando o potenciômetro, e a gente compartilhar a tensão desse potenciômetro nesse menorzinho. Aqui são 20K, 10K para cada lado. Eu não lembro se são 2,5 aqui, se esse potenciômetro é 5. Eu sei que quando a gente unifica a tensão nos dois, quando você passa para o modo SSB ou mesmo em AM, você pode sintonizar utilizando só esse aqui, ou pode utilizar os dois, deixando em qualquer posição, porque o que interessa é você sintonizar na voz de quem está falando. Pode ser aqui ou pode ser aqui, não interessa. Chegou na voz de quem está falando, acabou o problema. Independente da posição que ficar, o seu rádio está na frequência de quem está falando. Entendeu? Então você não vai ficar ali falando de um jeito e o cara te copiando de outro. Não tem esse problema. Dá uma sacada aqui na sintonia, primeiro no modo LSB, show de bola, USB e agora AM. Perfeito. Vou fazer aqui um teste de potência, mas antes dá uma verificada na alimentação. Por que isso? Porque esse rádio estava com 6 amperes de consumo com menos de 10 watts. Agora ele está com 15 watts de portadora com menos de 6 amperes de consumo. No modo SSB, ele estava apresentando 10 amperes de consumo com 22 watts. Aí é demais, né? Você vai ver como é que ele ficou. Vamos lá. Amplitude modulada. Temos 5 amperes, quase, pouco mais de 5 amperes de consumo, com picos de quase 8. Olá, frequência. Olá. Show de bola. No modo SSB. Alô, alô, testando. Alô, alô, teste. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza, agora vamos fazer aqui uma verificação de consumo constante. Quase 14 amperes de consumo, tá? Primeiro no modo SSB, você acabou de ver o consumo dele.
Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, alô, alô, teste, quase 70 watts. Agora verificando aqui no modo amplitude modulada, alô, alô, testando, 1, 2, 1, 2, 1, 2, alô, alô, teste, alô, alô, teste. Show de bola, 67 watts de pico em AM e quase 70 watts no modo SSB. Fazendo a verificação do áudio enquanto o impulsionador da potência do rádio, agora você vai sentir uma diferença brutal do que estava antes para o que ficou depois. Eu vou colocar um pedacinho do que estava antes no original e agora como que está ficando essa amplitude no áudio. Tenho certeza que você vai gostar. Olha aí. Vamos ver se o áudio tá bom. Tirar um pouco desse zoom aqui que tá muito próximo. Beleza. Vamos ver se o áudio do rádio tá legal. Tá perfeito. Não tá próximo à zona de saturação. A transmissão desse rádio tá excelente. Agora o equipamento pronto. Você vê que é totalmente diferente a amplitude do áudio, a quantidade do áudio, sem alterar a qualidade da transmissão. Agora eu te mostrar com a potência fechada. Tá vendo? Abrindo a potência sem trabalhar com o equipamento na zona de saturação. Isso que é mais importante. É o que a gente chama de onda quadrada. Não tem nada a ver com onda quadrada, porque onda quadrada é dentro da eletrônica digital. Só que quando a gente chega com a transmissão na zona de saturação, a onda fica parecendo quadrada porque atinge a zona de saturação e fica uma bosta. Em todos os equipamentos temos uma sequência de trimpotes. E o que são esses trimpotes? São resistores variáveis. Eles normalmente estão no final de cada bloco de circuito para que eles possam ser equalizados e deixarem aquele bloco de circuito de uma forma mais ou menos igual, mais ou menos equivalente à de todos os equipamentos que são fabricados. E por que existem os trimpotes e por que eles têm valores que podem variar? Porque os componentes eles têm uma certa tolerância. Ou seja, se você tem um resistor de 1K, equivale a 1000 ohms, costuma ter uma diferença ali de um pouquinho para mais e um pouquinho para menos. Então, se você tem 10 resistências de 1000 ohms, chega no final, você não tem aquelas 10 resistências de 1000 ohms, entendeu? Varia muito o valor. E para poder tirar essa variação, eles colocam um trimpote. Sacou? O trimpote ele vai equanimizar a situação para que o rádio 1 possa ser igual ao rádio 2, que possa ser igual ao rádio 3, que possa ser igual ao rádio 4, você entendeu? Em todos os equipamentos eletrônicos a gente vê sempre um trimmer, um trimpote, porque tem uma diferencinha nos componentes, uma tolerância para mais ou para menos. Então é interessante que você não mexa nesses trimpotes para que a gente possa, no final de uma alteração de hardware, uma alteração de peças, a gente equalizar esse trimpote para aquele bloco ficar de novo equalizado e você vê que o seu rádio, por mais que ele aumente a potência, ele não está dentro de uma zona de saturação. Foi instalado um LED de 30.000 MCD no excímetro, fica muito mais bonito, compõe mais o equipamento. Então, te mostrar um teste aqui de áudio no 12 e você vai entender como que as leituras elas são muito semelhantes. Olha o 12 com a leitura de áudio, alô, alô, teste, olha lá, ela ultrapassa o limite do áudio em tempo de quebrar o ponteiro. Então é o seguinte, eu vou baixar a potência do rádio e você vai ver como que corrobora com a leitura do osciloscópio. Alô, alô, testando, abaixando a potência, alô, alô, testando, alô, alô, testando, alô, alô, teste. Eu vou abrir um pouquinho a potência, ó, um pouquinho que se abre a potência, já tá no topo mesmo, lá. Alô, teste, fechando aqui a potência, alô, alô, testando. Olha, eu vou te mostrar a posição aqui para você achar que não é brincadeira. Alô, 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 testando. Já tá melhor do que o original com o áudio nessa posição aqui, ó. Ele não tem ganho de microfone. Esse rádio tem aqui uma câmara de eco. Então tá desligado, tá vendo? O áudio tá ligado direto, como no VR9000. Olha lá, nessa posição ali, ó, com 25%,
você já tem 100% de áudio do equipamento. Olha, não é nem 25%, é um pouquinho mais de 25%. Olha ali o risquinho. Para evitar que o seu rádio aqueça, foi instalado um par de coolers, um relay box e um diferencial ali no tanque final que protege os transistores. Vou fazer o teste de recepção aqui no equipamento, utilizando o monitor de serviço no modo gerador de RF. Perfeito. Agora no modo SSB 100%. Esse rádio já está com a filtragem nova. Vamos aproveitar aqui a oportunidade e dar uma flagrada aqui na leitura hold do meu Yankee Serra 2000. Vamos lá, a resolução aparece aí. Vamos ver se corrobora uma potência com a outra aqui, se a leitura é a mesma. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4, vai quebrar o ponteiro do outro aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, alô, teste, pouco mais de 70 watts, é coisa pra chuchu. Fazer verificação então se o equipamento tem espúrios. Não tinha quando chegou, eu acredito que não vai ter agora também. Não me preocupei com isso porque o rádio está muito bom. Vamos lá então, banda A, dígito 20, perfeito. Banda B, dígito 20. Ficou péssimo o primeiro vídeo, eu peço desculpas. Eu não estava olhando aqui para a tela quando deixei filmando. Banda C, dígito 20. Aí depois que eu vi que ficou uma merda, e como já tinha feito serviço no equipamento, eu não tinha condições de voltar lá e desfazer para poder mostrar alguma coisa, entendeu? Banda D, dígito 20. Resetou certinho. Banda E, dígito 20. E banda F, dígito 20. Perfeito, equipamento sem espúrios. Olha, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Megastar. Muito grande. Por esse Megastar aqui então eu tenho uma simpatia muito maior. O bichinho ele tem... Pensa em componentes de qualidade. Esse rádio, muito bom. E é isso aí, meu querido. Seu equipamento está pronto. Te agradeço pelo carinho, pela audiência, pelo respeito, pela confiança. Se você que me segue, que assiste meus vídeos, precisa de manutenção no seu equipamento de rádio PX, entre em contato. Será um prazer fazer a manutenção para você. Lembre-se, equipamentos tipo exportação não podem ser homologados, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Elas são únicas, especiais, precisam de carinho e atenção. Não veem, não ouvem e dependem de ajuda. Elas podem nem saber disso. Nós sabemos. Você sabe. Instituto Bruno de Apoio a Pessoas com Paralisia Cerebral e Surdo-Cegueira. Ajude. Doe oportunidade. Get low when the whistle go.